Bom, a gente acredita muito que CX tem tudo a ver com a construção e reputação de marca. Uma coisa não tem como estar descolada da outra, porque a experiência do nosso consumidor é o que vai fazer ele ficar aqui ou não, é o que ele vai fazer ir para o vizinho ou não, e aí acho que está muito dentro do que o Yuri estava falando em relação à ROI, né? Tipo, é o investimento que a gente faz e o retorno que a gente tem. O NPS tem muito a ver com construção e reputação de marca, o CSAT tem a ver com isso também. Então, querendo ou não, CX e marca é uma coisa completamente uma ligada na outra. E aí, quando a gente fala sobre a FOM mesmo, que eu até comentei no início da conversa, a gente é uma marca de varejo, a gente vem do varejo tradicional, offline, quando nem se existia esse termo de CX, CX, como é que é isso, a gente entendia que tinha uma experiência de venda e que tinha o encantamento do cliente, talvez esse era o termo, inclusive, no período há 20 anos atrás, já que a FOM tem essa idade. E a gente está no momento, que eu também comentei, né, de transformação digital, de trazer uma visão mais digitalizada para cá, e isso acabou fazendo com que a gente tivesse novos vieses, novas coisas a serem consideradas, né? Então, em 2022, esse ano, inclusive muito com base na parte da reformulação de site que o Yuri comentou, a gente rodou uma pesquisa com os nossos phone lovers, que é a nossa comunidade, são os nossos clientes, para justamente identificar os perfis, identificar as necessidades reais e, a partir disso, remodelar a nossa experiência de uma forma bem holística, bem 360. Porque quando a gente fala de NPS, a gente fala sobre promoção, quando a gente fala de CSAT, a gente fala um pouco mais sobre processo, mas como que isso tudo constrói a nossa marca no final das contas. Então, quando a gente coloca numa timeline, assim, o que seria, como é que são os momentos da FOM, né? A gente tem o momento inicial, que é o momento 1, que é quando é um CX 100% offline, que são só os nossos PDVs, quando nem existe e-commerce e não existe CX, existe o encantamento FOM. Tem o momento 2, que é quando a gente começa a ter uma estratégia híbrida com o surgimento do nosso e-commerce, que tem quantos anos, Yuri? Uns 6, 7 anos? Por aí. Mas que também era de uma maneira muito tímida, a gente não via ele como um canal principal. A gente tem um momento atual, que é a nossa construção digital de fato, que é quando a gente entende que a gente tem que ter a mesma experiência no offline, que é o que encanta o nosso cliente, é onde a gente tem a maior parte de fluxo, também no site. Então, como é que o cliente que vai no offline vai ter a mesma experiência no online, sem se desapontar, sem ter qualquer tipo de frustração? E é complexo, isso é uma grande complexidade, porque é uma relação digitalizada, né? Não tem a empatia gerada por um vendedor ou pelo nosso gerente. E a gente tem um momento futuro que ele está muito próximo, que é, inclusive, incluir as nossas franquias, que nós somos uma empresa com franquias, né? Boa parte das nossas lojas são franquias. E aí a gente tem 3 canais diferentes. E aí a gente tem até o CX, que é dos nossos franqueados. São expectativas diferentes do nosso Ixi, e consumidor final. aí? É um Que desafio gigante aí, né? é um desafio Treinamento, a gigante. capacitação de todo mundo alinhado com Sim, a missão da empresa, né? E exatamente. E mais uau, ainda, né, Daniel, quando a gente fala disso, né, que a Antonella está comentando, né, é quando a gente entra até na questão do omnichannel também, né? Então, assim, é uma sim, capilaridade nossa de franquia, é a FOM, né? Então, assim, o cliente final, ele vê FOM, para ele é FOM, né? é tudo Então, bom, sim. é tudo FOM. Então, a tecnologia tem que estar embarcada assim, muito dentro, e é esse processo tecnológico que a gente está desenvolvendo aqui dentro, para que a jornada do cliente seja completa em qualquer canal, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio futuro agora, né? Sim, não, Pessoal, Isso e não é mesmo. pequeno aí, né? Imagino que não é pequeno. Eu acompanhei aqui, Não. nesse ano aqui, um pouco dessa transformação da FOM, na parte interna ali, onde eu vi mesmo as coisas sendo transformadas ali dentro, inclusive, né, principalmente, acho que começou por aí, né, a parte interna de infraestrutura mesmo, né? Então, cara, tem que ter link de maior velocidade, tem que ter link mais robusto, tem que ter um sistema de telefonia que atenda o hoje e daqui a X tempo, porque não dá para ficar trocando toda hora, né? Então a gente foi bem legal isso mesmo, e eu sou prova de que isso está acontecendo aí, né? Igual eu Que bom. falo sempre, trocando a turbina em pleno voo, né? Então, É isso. A gente usa bastante CSAT, como eu falei, né, olhando coisas mais a curto prazo e mais relacionadas ao que a gente pode fazer agora de melhoria. O NPS para a construção de marca como um todo, e aí pode ser tanto transacional quanto relacional. O transacional ele é muito mais pontual, né, de alguma coisa dentro da jornada, e o relacional ele é mais geral, assim, mais do completo. da E identificação mesmo, né? Uhum. exatamente.
E aí aqui eu coloquei uma coisa que a gente faz, porque, assim, o que acontece? Até contando um pouco do, do backstage da FON, né? A gente tem total controle hoje do atendimento ao nosso consumidor no offline, e no online a gente ainda depende de um terceirista. Então, parte do nosso atendimento fica com ele. E aí, algumas coisas a gente consegue internalizar, outras não. E a gente usa muito as nossas redes sociais como um termômetro também da satisfação do nosso cliente. Então, hoje a gente também usa o Mood de rede social para entender as coisas que estão acontecendo. E aí a gente tem os scores de Mood neutro, que é quando está tudo ok, quando as coisas se anulam, mood negativo e mood positivo. E aí a gente faz uma análise de 15 dias, considerando DM, comentários, enfim, e de todos os canais que a gente tem, que no caso, por enquanto, é Facebook e Instagram, que também nos dão uma boa sensação do que está acontecendo mais espontâneo da nossa comunidade. E bom, né? Como eu falei algumas vezes, a FON é uma marca de 20 anos, mas que a gente entende muito a necessidade de ouvir o nosso cliente, aprender com isso e como que a gente coloca em prática para melhorar. E a gente se adapta muito a novas realidades, a gente se adapta muito aos novos momentos de mercado, aos momentos de marca mesmo. E eu acho que é isso que faz a gente perdurar por tanto tempo com uma experiência tão concisa, mesmo que a gente esteja em período de adaptação. Assim, quem é fun lover realmente não larga a gente de mão, digamos assim. Realmente, quando a gente fala que é fun lover é porque é uma comunidade muito fiel mesmo, e passa de geração. Assim, é a mãe que compra, depois é a filha, e aí a filha tem filhos, e aí vai passando. Assim, é uma relação bem interessante.